Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Aurino, sou um dos pastores da igreja. Nós temos uma equipe pastoral com 22 pessoas, 7 são pastores ordenados. A partir de setembro teremos 8, Júnior, em nome de Jesus, ser ordenado em setembro. Além disso, nós temos 3 pastores membros da igreja, pastor Samuel, pastor Lorival, pastora Isabel. Então tem uma equipe bonita aí, e eu faço parte dessa equipe, glórias a Deus. Vamos orar? Eu sempre peço que você ore para que o Espírito Santo fale ao seu coração, mas agora quero pedir que você peça ao Espírito Santo, que ele fale ao meu coração também, porque o assunto hoje é o Espírito Santo. Tá? Então nós precisamos de muita sabedoria sobre este tema. Vamos orar? Deus, eu quero colocar em tuas mãos a mensagem desta manhã, e também pedir que o Senhor fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, minhas irmãs, e haja muita sabedoria, Deus, aqui, e muito da tua presença. Tudo que não é teu, nós repreendemos em nome de Jesus. Mas o que é teu, nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Silvana, pode receber seu galardão aí, trazendo a minha água aqui. Sem água, nesse tempo seco, eu não ando. Obrigado. Ela estava trabalhando ali, viu, gente? Amém. Hebreus 6, de 4 a 8, nosso tema é desenvolvendo relacionamento com Deus. Obrigado, Silvana. E estamos em uma série de mensagens sobre prioridades. Há 2 semanas atrás eu falei sobre como é importante estabelecer prioridades. E hoje vamos falar da primeira e maior de todas as prioridades, que é a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Hebreus 6, de 4 a 8, pode colocar aí, diz assim. Aleluia, já estamos no ar, glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus aí, querido. Isso aí, amém, amém, glória a Deus. Os irmãos agora estão nos assistindo, glória a Deus. Avisa aí que já está no ar para as pessoas assistirem, tá? Passei essa semana em oração e jejum por esta mensagem e eu tenho certeza que Deus tem algo para nós. Hebreus 6, 4 a 8 diz assim: Ora, para aqueles que uma vez, primeiro, foram iluminados, segundo, provaram o dom celestial, terceiro, tornaram-se participantes do Espírito Santo, quarto, experimentaram a bondade da palavra de Deus. Quinto, experimentar os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Os números fui eu que acrescentei. Queridos, eu prego a palavra de Deus em um púlpito de igreja há 43 anos. Comecei com 13 anos de idade, daqui a 21 dias vou fazer 46. E já aos 15 anos pregava também em outras igrejas, além da minha. Mas eu nunca preguei sobre esse texto. Eu não tinha coragem. Esse texto me assustava. E eu olhava para o texto e tentava entender o que estava ali, não entendia direito. E pensava comigo, não é possível uma coisa dessa. Alguém que experimentou tudo isso, foi iluminado, provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, experimentou a bondade da palavra de Deus, experimentou os poderes que há de vir. Como que essa pessoa pode cair de um jeito que é impossível ela voltar para a graça de Deus? Quando eu procurava entender isso, normalmente eu ouvia algo assim: não, essa pessoa nunca se converteu. Isso aqui é o quadro de alguém que nunca se converteu e por isso saiu desse jeito. Mas não é isso que a palavra diz. Além disso, queridos, além disso, a Bíblia fala em outras passagens de apostasia,
que literalmente significa abandono da fé. Mas eu tenho estudado um pouco mais, ouvido homens e mulheres de Deus falando sobre esse assunto, e hoje eu vou falar um pouco sobre isso. E esse assunto tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, você vai entender daqui a pouquinho, tá? A mensagem de hoje, em grande parte, ela é inspirada em uma mensagem, um sermão do pastor Luciano Subirá. Ele é um pregador muito requisitado no Brasil, fora do Brasil, pastor da comunidade Alcance, lá de Curitiba, é líder de um ministério chamado orvalho.com, e eu recomendo que você procure no YouTube sobre ele, tá? Ele é um homem muito equilibrado na palavra de Deus, tá? E você pode, então, ouvir as mensagens dele. Esse sermão dele, correspondendo ao Espírito Santo, eu ouvi uma meia dúzia de vezes para entender um pouco, e me ajudou a preparar esta mensagem. Está preparado aí para ouvir o que Deus tem? Entre as igrejas evangélicas, há uma divergência sobre um dos aspectos da doutrina da salvação. Afinal, o cristão pode ou não perder a salvação? De um modo geral, pode colocar aí, os evangélicos históricos, como os batistas, presbiterianos, metodistas, acreditam que jamais alguém pode perder a salvação. Se ele foi salvo, é salvo para sempre, independentemente do que aconteça na vida dele. E nós usamos textos como João 5:24, que diz assim, eu lhes asseguro, Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que terá. Tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Esse é um dos muitos textos que falam da segurança da salvação. E, de um modo geral, os irmãos pentecostais, não todos, mas de um modo geral, pode colocar o próximo, eles acreditam que sim, se pode perder a salvação. E, para tanto, usam textos bíblicos que falam da apostasia, ou do abandono da fé. Por exemplo, 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Bom, queridos, sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sabemos que não há contradição na Bíblia. As aparentes contradições, elas se resolvem estudando toda a Bíblia. Você não pode criar uma doutrina em cima de um versículo. Mas se você estuda toda a Bíblia, encontra aí uma harmonia que explica a própria Bíblia. Também não podemos criar uma doutrina em cima apenas de um texto, mas devemos fazer um estudo sistemático da palavra, não é? Com cuidado, para entender o que Deus está falando. E pensando nisso, nós vamos procurar entender melhor o que a Bíblia está falando aqui no livro de Hebreus. Mas eu quero também ainda apresentar o texto de Romanos 8, de 35 a 39, um dos textos mais famosos, conhecidos da Bíblia. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. O livro de Romanos é considerado assim como um resumo da fé cristã, né? Uma verdadeira enciclopédia da fé cristã. E ele diz assim, lá em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí vem a parte segunda do texto aqui. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia.
Queridos, o texto fala claramente que as circunstâncias não podem nos separar do amor de Deus. Elas não têm esse poder absoluto de nos separar. O texto fala que pessoas, homens, não podem. E também nem seres espirituais, né, celestiais e do inferno. Nem anjos, nem demônios, nem o próprio diabo. Certamente Deus não deseja isso. Então, estamos vendo nesse texto que nenhuma força externa pode nos separar do amor de Deus. Mas há uma coisa que não está nesse texto. Há algo que Deus nos deu, que não está nesse texto, e que explica por que alguns andaram com Deus, abraçaram a fé, experimentaram a salvação, mas que depois apostatam, abandonam a fé. E o nome disso é o livre-arbítrio. Eu sempre entendi livre-arbítrio como a faculdade de escolher ou não a fé, e ao escolher, que ali então se encerrava o ciclo. Eu poderia escolher a fé e ficar com ela para sempre, ou não escolher e ficar sem ela também. Mas, na verdade, nós temos que entender que o livre-arbítrio ele é tão importante para Deus, ele é tão forte, porque Deus não quer pessoas que sejam robôs manipuláveis. Deus nos deu a capacidade de escolha, a capacidade de andar ou não com Ele. Então, o livre-arbítrio não se trata apenas de escolher ou não o Senhor Jesus no ato da salvação, mas se trata também de permanecer escolhendo por Ele. Então, a explicação para os textos que falam que alguém tem a salvação e os textos que falam que alguém não tem a salvação, mesmo depois de ter uma experiência com o Senhor, pode colocar aí, a única explicação possível é o livre-arbítrio. Pode colocar o próximo. Cristão não perde a salvação, porque perder significa dizer algo que é contra a sua vontade. Você perdeu já a chave? Você não queria perder, mas perdeu. Não é? Perdeu seus óculos, guarda-chuva, alguma coisa assim. Tem gente que vive perdendo, né? Não, você não queria perder. Tem mulher fazendo assim. Tem gente que não queria perder, mas perdeu. Então, perder é um ato que não depende da sua vontade, muitas vezes. Agora, nós estamos falando de uma faculdade de abrir mão da salvação. Sabe quem falou isso a primeira vez, e eu entendi, foi o pastor Russell Shedd. Primeira vez, ele, homem de Deus, sábio, né, um teólogo famoso, ele disse, cristão não perde salvação, mas ele pode abrir mão da salvação. Por quê? Porque o livre-arbítrio de Deus nos dá essa faculdade. É a única maneira de explicar essa aparente contradição. Não perde a salvação, mas pode abrir mão dela. Agora, eu quero dizer para vocês que não se trata de um eventual pecado, tá? Não se trata de uma queda, de algo assim que acontece na sua vida. Você não quer pecar, não quer errar, mas erra, mas cai da graça de Deus naquele ato. Né? Se separa do amor de Deus por algum tempo. Por quê? Porque pecou. A Bíblia diz que os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não estou falando de um pecado. Eu já ouvi pregador dizer que se Jesus voltar e você estivesse no cinema, você ia para o inferno. Ou no estádio de futebol. Ou se tivesse cortado o cabelo. Mas também já vi de alguém dizer que jamais, não, você pode fazer o que quiser, que agora já está selado, nunca mais vai para o inferno, porque já está selado, faz o que quiser, adultera, rouba, mente, faz o que quiser. Então as duas coisas estão erradas. Nós não estamos falando de um mero pecado, de um ato, de uma queda, mas estamos falando de uma situação onde a pessoa decaiu tanto, se afastou tanto da presença de Deus, que ela foi tomada pelo mal. E quando ela é tomada pelo mal, ela peca contra o Espírito Santo. E ao pecar contra o Espírito Santo, não há perdão. Quando Jesus falou que o pecado contra o Espírito Santo não seria perdoado, sabe qual foi o contexto?
Os fariseus sabiam que Jesus era de Deus. Talvez não acreditassem que ele fosse Messias, mas sabiam que ele era de Deus. Por quê? Porque Nicodemos, um dos fariseus, chegou para Jesus e disse assim: Mestre, sabemos que vem de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se não for de Deus. No entanto, mesmo sabendo que Jesus era de Deus, talvez não soubessem, não acreditassem que ele era o Messias, mas sabendo que ele era de Deus, ainda assim os fariseus estavam dizendo que Jesus expulsava os demônios porque ele era o príncipe dos demônios. Então esse estado de espírito, onde você conhece a graça, conhece o amor de Deus, conhece o poder de Deus, experimentou as coisas de Deus, mas ainda assim rejeita, esse estado é que não tem volta. É um ato consciente, é uma situação consciente. Não é um mero pecado, mas é um pecado de uma gravidade. Né? Alguém diz, não tem pecadinho e nem pecadão. Tem sim. A Bíblia diz que há mais juízo e menos juízo. Então existe tamanho de pecado sim. O que a Bíblia diz é que se pecar um pecado, já pecou contra toda a lei. É isso que a Bíblia diz. Mas ela faz distinção entre pecados, sim. Há pecados mais graves e há pecados menos graves. Então, o pecado contra o Espírito Santo é grave. É quando você se afasta totalmente da presença de Deus, conscientemente. Não quero mais Deus. Agora, como podemos combater isso? Como podemos combater a apostasia? Hoje o nosso tema é relacionamento com Deus. Porque, queridos, se a pessoa não tiver consciente da necessidade de ter um relacionamento com Deus, começa um processo na vida dela que pode gerar apostasia. Não estou dizendo que gera sempre. Mas ela começa a se afastar da presença de Deus, ela para de orar, ela para de ler a Bíblia, ela para de frequentar o culto, ela para de entregar seus dízimos, ela para de viver na presença de Deus, vai se afastando, e aí ela começa a pecar, e ela se acostuma com o pecado, e ela gosta do pecado, e aí chega uma hora que ela esfriou de um jeito que ela decide nunca mais voltar para a fé, porque ela decaiu tanto. Não acontece com todos, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Onde a pessoa vai esfriando, pecando, se acostumando com o pecado, vivendo em pecado, até um ponto que ela não quer mais a presença de Deus. Ela abraça o pecado conscientemente. Como evitar isso? Como evitar que a gente esfrie? Como evitar que a gente saia da presença de Deus? Como evitar que a gente corra esse risco de entrar na apostasia e mesmo tendo conhecido a graça de Deus, se afastar dela? É claro que alguns vão chegar no céu sem obras e serão salvos assim mesmo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que alguns terão suas obras queimadas todas, porque não eram obras verdadeiras. E vão entrar no céu, o meu pastor dizia que vai chegar no céu chamuscado. Mas chega. Não estou falando de ter ou não obras, mas de manter a fé. A obra não leva você para o céu, ela vai te dar galardões no céu. Mas estamos falando de manter a fé. Como isso é possível? Vamos pensar no nosso relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com um Deus que é triuno. É um Deus só, mas ele existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, explica melhor. Não sei explicar. Mas é assim mesmo? Com certeza que é. A Bíblia é clara em dizer, em mostrar, em revelar que é um Deus só, mas ele existe em 3 pessoas, que ele mesmo nomeou de o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós nos relacionamos com essas 3 pessoas, com um Deus só. E lá, em 2 Coríntios 13, 14, a bênção apostólica, já ouviu falar da bênção apostólica? Todo final de culto a gente costuma falar. A bênção apostólica é um resumo desse relacionamento com Deus. Lá em 2 Coríntios 13, 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, aqui está falando do Deus Pai, e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Então está falando do relacionamento nosso com a Trindade.
palavra trindade não está na Bíblia, é um termo teológico, mas é fato. Nós nos relacionamos com Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, na história da criação e na história da redenção, há um destaque de atuação de cada uma das três pessoas da Trindade. Veja, você se relaciona com Deus o tempo todo, o mesmo Deus. Mas há um destaque na atuação. A Bíblia fala que lá na criação, o Deus Pai disse, haja luz, mas diz também que o Espírito estava lá, e depois no Novo Testamento se diz que o Filho estava lá também. Então, na criação, as três pessoas da Trindade estavam lá, mas o destaque é dado ao Deus Pai, não é? E em quase todo o Velho Testamento, o destaque sempre é o Deus Pai. Naquela época, as pessoas nem tinham uma consciência muito grande de que era uma trindade. Eles tinham a consciência de um Deus, um único Deus. Jeová, Yahvé, Yahué, era o único Deus, mas a consciência de que haviam mais pessoas nessa trindade foi chegando aos poucos, não é? Quando chega o tempo de Jesus, ele encarnado se apresenta, o Filho de Deus se apresenta para a humanidade, e nós temos o relato da sua história lá no Novo Testamento. E o Senhor Jesus fala que ao sair, ele vai deixar o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vai continuar a sua obra. Então, queridos, no Velho Testamento, o relacionamento com Deus era principalmente através de Deus Pai. No período de Jesus neste mundo, o relacionamento é principalmente com o Filho. Mas, no tempo da graça, no tempo da igreja, o relacionamento é principalmente, eu estou falando de ênfase, não de algo absoluto, com o Espírito Santo. Mas eu não me relaciono com o Deus Pai? Claro que sim. Não me relaciono com o Deus Filho? Claro que sim, porque você se relaciona com o único Deus. Mas o contato é com o Espírito Santo. Isso é tão importante que na história da igreja há uma ênfase para que todos tenham um relacionamento com o Espírito Santo. Por exemplo, Jesus falou em Atos 1:8, que nós receberíamos poder para testemunhar. Poder vindo do alto, o Espírito Santo. Lá no dia de Pentecoste, a igreja começa a sua existência física, né, e o seu trabalho, a sua missão, com a descida do Espírito Santo. Em Atos 8, a cidade de Samaria é ocupada, é atingida pelo Evangelho, e as pessoas pregam lá, mas ainda não houve a manifestação do Espírito Santo. Então, a igreja de Jerusalém manda a que os apóstolos vão lá para que o povo receba o Espírito Santo. Em Atos 9, Paulo se converte. E a conversão de Paulo, queridos, não foi através de um pregador ou através de um texto da Bíblia. Foi o Senhor Jesus que se apresentou diretamente a ele. Foi uma conversão especial. E a Bíblia diz que Paulo foi tão impactado que ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer e beber, orando. Estava cego. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se apresentou a Ananias e diz, vai lá para que ele recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Em Atos 10, a casa de Cornélio recebe a palavra, gentios, e aquilo era uma grande barreira para a igreja, né, de aceitar que os gentios fossem convertidos também, sem se tornarem judaizantes, porque eles entendiam que tinham que se tornar judeus prosélitos para que pudessem também receber o Evangelho. Eles não tinham entendido que o Evangelho não era só para os judeus, eles achavam que era para os judeus cristãos. Então alguém tinha que se tornar um prosélito, né, um seguidor do judaísmo para também ser cristão. Mas a Bíblia mostra que lá na casa de Cornélio essa história muda. Por quê? Porque lá se mostra que o Espírito Santo, o mesmo que caiu sobre a igreja de judeus, agora cai também sobre os gentios. Então eles entenderam que o Espírito Santo era a marca necessária para a igreja existir. A partir de Atos 13, agora começam as missões. Antes eram missões esporádicas, né? A igreja era perseguida, ia para algum lugar, mas agora o Espírito Santo manda separar Barnabé e Paulo para missões.
E, gente, sabe o que o texto fala, o texto de missões? Se você começar a ler a partir do Atos 13, uma coisa estranha acontece. Paulo e Barnabé vão fundando igrejas, organizando igrejas, e dizem que eles deixam a igreja lá e saem. Formam a igreja e saem. A igreja ainda não tem liderança. Não tem liderança, pastor? Não, não tem. Os presbíteros são nomeados depois, na segunda visita que os apóstolos fazem àquelas igrejas. Não tem liderança, não tem escritura, porque os gentios não tinham o Velho Testamento, muito menos o Novo, que ainda não estava escrito. Então, eles não tinham liderança ainda formada, eles não tinham ainda uma escritura, eles não tinham uma cultura cristã, uma cultura judaico-cristã. O que eles tinham? O Espírito Santo. E o texto fala que depois Paulo volta naquelas igrejas, depois de ter fundado as igrejas, organizado as igrejas, ele sai, e quando ele volta, aqueles que tinham se destacado são nomeados presbíteros, líderes da igreja. Qual era a importância, então, do Espírito Santo? Toda. Sem o Espírito Santo não existia a igreja. E em Atos 19 vai falar que um grupo lá em Éfeso que tinha o batismo de João, não tinha ainda o Espírito Santo. Paulo batiza aquela turma e eles recebem o Espírito Santo. Queridos, independentemente da corrente teológica, se você acredita em batismo com o Espírito Santo na hora da conversão, ou se você acredita em batismo com o Espírito Santo após a conversão, é inegável a ênfase que o texto da palavra de Deus dá à comunhão do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã. A Bíblia diz também que a presença do Espírito Santo é uma das evidências da conversão. Lá em Romanos 8,14 diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus sem a presença do Espírito Santo. Então, nós temos que buscar um relacionamento com Deus e, no tempo presente, esse relacionamento com Deus se evidencia, se intensifica em um relacionamento com o Espírito Santo. Os nossos jovens vão começar uma série de mensagens chamada Conectados. Eles vão usar um livro muito bom. Pode colocar o livro aí. Esse livro aí, O Deus Esquecido. O autor tem um nome chinês, mas ele é americano, tá? Francis Chan. Ele é pastor de uma igreja na Califórnia. Ele escreveu vários livros. Eu já devo ter lido os 3 livros dele. Tem um livro chamado Louco Amor, muito bom. E esse livro aí é excelente. A nossa juventude vai estudá-lo daqui até o final do ano. E se você ler a contracapa do livro, já vale o livro inteiro, só a contracapa. Tá? A capa ali atrás, a final. Porque ele diz assim, o Francis Chan: se eu fosse Satanás, e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Irmãos, é exatamente o que acontece com boa parte das igrejas evangélicas. Ignoram o Espírito Santo. Falam do Pai, falam do Filho, mas quase não se fala do Espírito Santo. Quase não se pensa no Espírito Santo. Enquanto que ele é a chave para você manter relacionamento com Deus e não apostatar da sua fé. Precisamos de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus, tanto quanto o Pai e o Filho, ele é Deus. E nós precisamos resgatar com equilíbrio, com sabedoria, usando a Bíblia, resgatar este relacionamento com o Espírito Santo, resgatar o uso, a atividade, a ativação dos dons espirituais na vida da igreja, resgatar o poder e a graça de Deus que vem por intermédio de um relacionamento com o Espírito Santo.
E se fosse há uns 40 anos atrás, alguém dizia assim, ih, pastor Ricardo pentecostalizou agora, né? Tem que tirar ele da Convenção Batista Brasileira. Fique em paz, querido. Minhas raízes batistas são muito profundas. Tá? Eu nasci, me criei, nunca saí da igreja batista. Servi a Deus em 8 igrejas batistas. Sou pastor formado em seminário batista, com mestrado na igreja batista. Agora, uma coisa eu quero dizer para você. Eu acredito que os irmãos pentecostais, eles buscam mais o Espírito Santo que nós. Como a igreja de Corinto buscava. Tem seus erros. Tem seus erros. Não são poucos. Mas a gente precisa aprender com eles sobre buscar mais o Espírito Santo. Como eles têm que aprender com a gente ter mais equilíbrio. Usar mais a Bíblia e menos as emoções. Agora, essa é a primeira parte da minha mensagem. Normalmente a introdução é 10%, 20%. Dessa vez foi quase a metade. Eu quero ir para a segunda parte da mensagem agora. E a segunda parte é como manter a sua fé. Como não apostatar, como não se afastar. Veja, repito, não estou falando de um pecado. Ah, você vai pecar, e agora pequei e vou para o inferno. Não é isso. Não estou falando de um mero pecado, em que você pode se arrepender e voltar de uma queda. Por pior que seja, sempre tem restauração. Eu estou falando de você não apostatar da sua fé. Não se afastar de Deus e não viver uma vida de pecado a ponto que você não queira mais voltar. Estou falando de você manter a sua vida com Deus. Como? Primeiro, corresponda ao Espírito Santo. Romanos 8, 26, tem aí duas versões, a NVI e a Almeida, Revista Atualizada. Romanos 8, 26 diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E lá na Almeida, Revista Atualizada, diz, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. No original grego, essa palavra que foi traduzida por ajuda ou assiste, é a palavra sunantilambanomai. Sunantilambanomai. São 3 palavrinhas aí e uma desinência, tá? Essas 3 palavras juntas significam o seguinte, trabalhar conjuntamente, colocando força contra algo, tá? Trabalhar em parceria com alguém, colocando força contra algo para atingir o objetivo. Seria mais ou menos se eu dissesse assim, pastor Cláudio, preciso da sua ajuda, me ajude a tirar esse púlpito do lugar? Só que ao pedir ajuda, eu poderia dizer, tira você sozinho, ou eu tiro com você, não é? Esse texto é específico, ele diz assim, o Espírito Santo nos ajuda trabalhando junto conosco. O Espírito Santo nos assiste juntamente conosco, não é uma ação isolada do Espírito Santo. O texto fala que é uma parceria. Como é que você vai corresponder ao Espírito Santo? Em parceria com Ele. Você vai conversar com Ele, vai estar em oração, e você vai ter uma parceria com Ele. E Ele vai te orientar, principalmente através de um testemunho interior. De vez em quando vem alguma coisa externa, mas normalmente é um testemunho interior, para que você saiba o que fazer, e você vai então tendo uma parceria com Ele para tomar decisões, para fazer alguma coisa, deixar de fazer. Você vai perguntar ao Espírito Santo, vai conversar com Ele sobre o que você deve ou não deve fazer, vai corresponder a Ele, Ele vai testificando. Pastor, como é que é isso? Você já sentiu assim... Por exemplo, você vai ver um filme e você tem algo dentro de você dizendo, não veja, não é bom. Já sentiu isso? É o Espírito Santo. Você está lá no meio de uma roda e alguém começa a contar piada suja. O problema da piada suja é que ela é engraçada também. E você sabe que não é para ficar lá. Aí fica. Quem que te deu essa impressão para você sair daquele ambiente? O Espírito Santo. Não é? Você vai lá fazer a sua declaração de imposto de renda
e alguém te oferece uma nota fria, aí você vai ganhar um dinheirão de restituição. E lá dentro de você, você sabe que não é para fazer isso. Quem que testifica isso dentro de você? O Espírito Santo. Se você está planejando mudar de emprego, escolher uma profissão, fazer um casamento, atenção jovens, casar, trabalhar em algum lugar, mudar de emprego, trocar de carro, fazer uma viagem, e você começa a orar, e uma impressão dentro de você te fala para fazer algo, o que é isso? O Espírito Santo. 20 anos atrás eu estava aqui, em um feriado de Páscoa, e normalmente na Páscoa eu e a Vera íamos para o Rio visitar nossos parentes, mas naquele ano a gente não ia. E eu estava em casa na quarta-feira, a gente tinha folga na quarta também, e eu estava inquieto, eu disse para a Vera, eu preciso ir ao Rio, vou lá ver meus pais. E aí, ela disse, então, vai. Aí eu fui, sozinho. Cheguei na casa dos meus pais na quinta-feira de manhã, estou lá com eles e tal, lá em casa, não sabia nem porque eu estava ali. De repente eu disse, eu vou em Niterói, na cidade lá. Aí fui, e estou lá, voltei, a minha intenção era passar na minha ex-igreja, onde eu era pastor, e falar com o povo, ter um tempo com eles lá. E fui nessa igreja. E estou lá, e me incomodou o Espírito, voltei para a casa dos meus pais. Isso de tarde. E quando eu estou chegando lá, está acontecendo um assalto na casa dos meus pais. 4 homens armados dentro da casa dos meus pais. E eu, sem saber, entrei e fiquei lá no meio da bagunça lá. 4 armas apontadas. E eu soube no meu espírito que Deus me incomodou para estar lá naquele momento. Naquele dia, naquela hora. Isso é o Espírito Santo. Agora, gente, você tem que falar com ele, conversar com ele, orar, jejuar, ler a Bíblia, para aumentar a sua sensibilidade ao Espírito. Não é? Precisa tirar um pouco de televisão, de internet, de rede social, de tudo mais que atrapalhe esse contato. Corresponder, porque ele não vai fazer sozinho, não vai descer um anjo, não vai descer uma luz e vai fazer você mudar. Você precisa ter sensibilidade, corresponder ao Espírito Santo. E isso vai evitar que você peque, que você erre, que você se afaste, que você esfrie e que possa levar à apostasia. Em primeiro lugar, isso. Eu vou atrasar um pouquinho a mensagem, tá? Fique em paz aí. Segundo, deixe o Espírito Santo encher você. Como é que é isso, pastor? Lembra o texto que lá de Hebreus, que falava que a pessoa decairia da sua fé? Logo depois tem o seguinte texto, Hebreus 6, de 7 a 8. Ora, a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, logo será amaldiçoada, seu filho a ser queimada. Gente, a diferença aqui não está no tipo de terra. A diferença está aqui o quanto que a terra absorve. No original, esta palavra absorver significa reter. O que o texto está dizendo é o seguinte, logo depois de falar que alguém pode decair da sua fé, o texto está dizendo que aquele que recebe a chuva e retém, e a água, queridos, é um dos símbolos do Espírito Santo. A água é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. A terra somos nós somos feitos do pó da terra. O homem, quando você ouvir terra, normalmente está falando de homem. Tá? O homem é feito do pó da terra. Então a terra aqui representa a pessoa e a água representa o Espírito. O que está dizendo é o seguinte, aquela terra que retém a água, essa produz bons frutos. A diferença não está na chuva, porque a Bíblia diz que Deus dá o seu Espírito sem medida para todos que quiserem. Diz que chove sobre todos, sobre ímpios e não, sobre cristãos e ímpios. Então a chuva, o Espírito está disponível a todos, mas aquele que recebe e retém, esse é que vai produzir bons frutos. Então você não pode receber a água só,
Você precisa retê-la. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é muito criterioso. Ele só fica onde tem limpeza. Aqui tem uma caneca, não é? Podia ser de qualquer material, né? Podia ser de vidro, de plástico, de papel, de cerâmica, de ouro, de prata, do que for. Qual é a diferença? A água é a mesma, não é? Pode ser de ouro ou pode ser de um material mais simplesinho. A água é a mesma. O Espírito é o mesmo. E nós, a Bíblia diz que nós somos como canecas, como vasos. Você pode ser uma caneca nova, mais velha, muito tempo de igreja, pouco tempo. Pode ter pós-graduação, pode ser analfabeto. Você é vaso, você é caneca. O Espírito é o mesmo. Qual é a diferença? A caneca tem que estar vazia, porque o Espírito Santo não vai ocupar se estiver cheia. E a caneca tem que estar limpa, porque ele não entra em sujeira. Então você tem que estar vazio de si e limpo para receber o Espírito e retê-lo. Amém? E por fim, como que eu vou deixar o Espírito encher? Veja, olha a progressão. Como manter a fé? Corresponde ao Espírito. Como corresponder ao Espírito? Deixe ele te encher. Como é que eu vou ser cheio do Espírito? Abrindo mão do controle. Olha só o texto de Ezequiel 47, de 1 a 5, texto interessantíssimo. Ezequiel é um livro difícil de ler, viu? Você começa a ler, é muito difícil. Mas ele tem muitas riquezas. Olha só a riqueza desse aqui. O homem, é uma visão de Ezequiel. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Vi a água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia pela debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Agora preste atenção. Enquanto mediu 500 metros. No original é 1000 côvados. Mediu 500 metros, levou-me para a água que batia no tornozelo. Mediu mais 500 metros, levou para uma água que chegava no joelho. Mediu mais 500 metros, levou-me para a água que batia na cintura, nas versões antigas, nos lombos, né? Mediu mais 500 e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Veja, o homem, né, a visão, antes está levando Ezequiel. Ele primeiro vai entrar no rio, tornozelo, depois entra um pouco mais, joelho, depois entra um pouco mais, cintura, até que chega um ponto que ele não tem como se manter em pé. De novo, rio, água simboliza o Espírito. Entrar nesse rio significa relacionamento com o Espírito. Águas nos tornozelos, no joelho ou na cintura são níveis diferentes de relacionamento, mais profundidade de relacionamento. Mas até aí, até água no tornozelo, no joelho e na cintura, você pode andar. Quem foi na praia que fica testando até onde consegue andar? Eu, quando era criança, fazia isso. Ia lá até onde eu conseguia ficar na pontinha do pé. Já foi no rio assim, você fica até o máximo que pode. Mas quando você vê que não vai mais conseguir andar, você recua para continuar andando. Veja só, enquanto você se controla, você ainda não está plenamente no rio. É só do momento quando você perde esse controle, quando você não consegue mais andar, quando você não consegue mais guiar você mesmo, é que você realmente mergulhou nesse rio. Você precisa nadar nele, tem que mergulhar. Então, queridos, preste atenção. As pessoas querem o Espírito Santo e dizem, eu quero o Espírito Santo, eu quero o poder do Espírito. Na verdade, essa é uma oração errada. Não é o quanto que você tem do Espírito que importa, é o quanto o Espírito tem de você. Não é o quanto que você retém, porque você não retém nada. Nós somos humanos, a gente pensa que pode dar ordem para Deus, não podemos. Deus é soberano. Não é o quanto você tem de poder,
É o quanto o Espírito tem de você. É o quanto você mergulhou na água a ponto de não ter mais controle. E como que isso acontece na prática, pastor? Coloca aí. Jovens que vão casar, pergunte ao Espírito Santo se você deve casar ou não com a pessoa. Na hora de escolher uma profissão, pergunte ao Espírito Santo. Na hora de comprar um terreno, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, pergunte ao Espírito Santo. Na hora de decidir sobre o uso do seu tempo, dos seus recursos, dos seus talentos, pergunte ao Espírito Santo, converse com Ele, converse com Deus. Devo fazer ou não? Não é você mais que se controla, é Ele que controla você. Não é mais você que decide, você não tem mais o poder de andar. Agora é o Espírito Santo que conduz você. E aí, queridos, se a gente fizer isso sempre, vamos manter comunhão com Deus e vamos caminhar até a redenção, seja na morte, seja na volta do Senhor. Quero terminar com uma ilustração. Queridos, vou fazer 56 anos daqui a 20 dias. Eu fiz as contas, mais ou menos. Se eu comi 1 quilo de alimento por dia, nesses 20 anos, né, tem que descontar o tempo de criança, o tempo que você abusa, né? Eu comi 20 toneladas de comida nesses 56 anos. 20 toneladas. É comida para chuchu, né? Alguns comeram mais, né? E alguns menos. Imagine que quando eu cheguei aos 50 anos, eu fiz essa conta e disse assim, já comi 18 toneladas de comida, é muita comida. Vou parar de comer. Com 50 anos tinha 18 mil quilos, né? Agora tem 20. Imagine que eu dissesse assim, bom, vou parar de comer, comi demais. Eu estaria vivo aqui hoje? Não importa o quanto você já teve de experiência com Deus. Não importa o quanto você já viveu com Ele. Se você parar de ter relacionamento com Ele, você morre. Você entendeu? Por isso que é maná, é todo dia, é diário. Não importa se você já teve experiências extraordinárias, porque tem gente que diz, eu já tive experiências extraordinárias, já vi cura, já vi libertação, já vi milagres, amém, aleluia. É o alimento do dia, mas amanhã é outro dia. Amanhã eu tenho que renovar o meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Porque se parar de fazer isso, vai morrer de inanição espiritual. O segredo é viver diariamente. Pode colocar aí. O segredo é viver diariamente. Por mais que você já teve experiências com Deus, precisa renovar todo dia. Então tem que priorizar relacionamento com Deus. E a minha pergunta é, qual é a prioridade da sua vida? Não responda com a sua boca. Porque o uso do seu tempo, o uso dos seus talentos, o uso das suas oportunidades, o uso dos seus recursos falam mais alto. Pode colocar aí. Você não vai falar com a sua boca, você vai falar com a sua vida. Onde você está investindo o seu tempo? Tem tempo para Deus ou não? Tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para estar no culto ou não? Onde você está colocando o seu dinheiro? Tem dinheiro para tudo, menos para entregar seu dízimo e uma oferta, para apoiar um trabalho missionário ou social? Então, sua vida fala qual é a sua prioridade. Meu conselho a você como pastor, priorize o relacionamento com Deus através de intimidade com o Espírito Santo. A partir de hoje, converse com o Espírito Santo. Você já conversou com Ele? Ah, pastor, não sabia que podia conversar com Ele. Claro que pode. Deve. Os apóstolos falaram assim, pareceu bem ao Espírito Santo fazer tal coisa. Foi uma conversa do Espírito Santo com eles. Fala com Ele. Diga o que sente. Faça perguntas. Reclame, peça. Converse com Ele, só não seja indiferente. Porque a Bíblia diz assim, seja quente ou seja frio, só não seja morno, porque o morno Deus vomita. Deus respeita o frio, mas não respeita o morno. Não diga que é de Deus, se não vive com Deus. Ame o Espírito de Deus, busque Ele.
Eu estou, irmãos, numa luta com Deus. Eu estou dizendo, Senhor, o que eu tenho até aqui não dá, não. Para essa igreja desenvolver, crescer, eu preciso de mais. Eu preciso de estar mais contigo. Porque o que eu tenho hoje, dá para o hoje, dá para o gasto. Mas a gente quer viver um outro nível. Quer viver um outro momento. E vamos precisar de mais intimidade com o Senhor. Fique em pé, por favor. Vou orar. Desculpe a gente atrasar um pouco, mas era uma palavra que eu precisava dar para a igreja. E ainda teremos a ceia. Se você puder, fique, por favor. Tá, faça esse investimento, um pouco mais de tempo hoje, mas faça um investimento na sua vida. Agora é a prática, porque a hora da ceia é a hora da avaliação. Avalie o seu coração, o seu relacionamento com Deus. Participe da ceia, entregando ao Senhor as áreas da sua vida que você ainda não entregou. Vamos orar? Deus, obrigado por esta palavra, que eu sei que veio do Senhor. E agora, Pai, eu te peço, Senhor, que esta palavra continue falando ao coração dos meus irmãos, minhas irmãs. Ministra sobre nós. E Deus, que agora, no momento da ceia, nossos corações estejam prontos a Deus para uma purificação que gera um relacionamento melhor com o Senhor. Então eu oro a Deus, intercedendo pelos meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém.